Luís, a única cidade brasileira fundada pelos franceses, carrega marcas de sua história no coração de seus casarões e ruas. O senhor Daniel Latouche, senhor de Lavardiere, ele invade esse território e fica em território Tupinambá. 1612 a gente tem a fundação da cidade, que é a data que a gente considera ser a data de batismo da cidade, né? 8 de setembro de 1612. Em 1615, os portugueses invadem e expulsam os franceses. A cidade foi tomada pelos portugueses em 1615, que moldaram profundamente sua arquitetura e cultura, transformando-a em um dos maiores centros coloniais do país. Todas as capitais, São Luís é uma das mais portuguesas. 1615 e a gente fica até 1888, quando é proclamada a República. Nós não temos nenhum tipo de influência, nenhum tipo de... na nossa estrutura não existe nada que a gente remonte aos franceses. Só basicamente essa coisa da fundação da cidade, né? E o nome São Luís. Como é que a gente identifica um azulejo português para um outro tipo de azulejo? Você identifica que você tem esse quadrante e a partir daqui você tem uma figura maior. Ele remonta ao século XIX, origem portuguesa. O Centro Histórico de São Luís é Patrimônio Mundial pela Unesco. Seus casarões com azulejos portugueses e as ruas estreitas são como um portal para o passado, preservando memórias de uma época colonial que moldou a identidade da cidade. O Centro Histórico de São Luís, ele tem aproximadamente 1000 casarões, né? De vários tamanhos, que se entende ser o grande centro histórico, né, da cidade. Ele não se restringe a um bairro. Nós temos o Desterro, nós temos a Praia Grande, nós temos essa parte mais aqui de cima, você tem o Canto da Fabril, você tem o Lira, Belira, que são regiões, né, que isso tudo é o grande centro de São Luís. Nesse cenário, destacam-se construções icônicas, como o Palácio dos Leões, que já foi uma fortaleza francesa e hoje é a sede do governo do Maranhão, além de representar um símbolo importante da rica história política da região. O Estado do Maranhão faz uma iniciativa também de garantir o título de Patrimônio Cultural da Unesco. Patrimônio Cultural e Histórico da Unesco. Agora, no ano de 2025, faz 28 anos desse título. Outro ponto de interesse é o Forte de Santo Antônio, que representa uma das primeiras construções militares da cidade. O forte foi crucial para a defesa de São Luís em diversos momentos históricos e é hoje um marco da arquitetura militar colonial. As igrejas de São Luís também contam parte essencial dessa narrativa. Entre elas está a Igreja da Sé, a Catedral Metropolitana, cuja edificação remonta ao período colonial. Seu interior carrega elementos artísticos e religiosos que ilustram a forte tradição católica na região, presente até os dias de hoje. São Luís é uma cidade conhecida por sermos a Jamaica brasileira, por conta de questão de estarmos também dentro de uma ilha. A Jamaica é uma ilha. Tem a questão do reggae, capital brasileira do reggae. Na realidade, não existe uma história específica com relação da onde veio esse ritmo para cá. Existe a questão das ondas que vêm do Caribe, que aqui pegava-se a rádio. E tem essa questão dos marinheiros que traziam os discos. Os marinheiros vinham e na região ali
do Baixo Meretrício da cidade, eles traziam os discos e deixavam com as moças, como forma de pagar, como forma de dizer assim, eu quero escutar essa música. E aí se colocava aquela música e eles começavam a dançar. Por que a gente dança o reggae agarradinho? Por uma influência do bolero, da salsa, do merengue. E a gente aqui foi trazendo a questão do forró. Então a gente foi aquela música tão interessante, tão cheia de gingado. Vamos então fazer o quê? Vamos dançar junto. E aí nós criamos esse reggae agarradinho. A cultura de São Luís vai além de sua arquitetura. Com danças, músicas e tradições únicas, a cidade é o palco de festividades vibrantes como o Bumba Meu Boi e o tambor de crioula, que mistura ritos afro-indígenas e católicos, celebrando a resistência e a criatividade do seu povo. O que eu costumo dizer é que nós temos o melhor São João do mundo. O nosso Bumba Meu Boi aqui em São Luís, nós temos um ciclo. O ciclo ele começa basicamente logo após o carnaval. Ensaio, batizado, brincando, né, os terreiros e a morte do boi. Cada monumento conta uma parte dessa história, enquanto suas ruas e casarões preservam o charme e a identidade únicos do estado. A gente tem aqui um busto do jornalista João Lisboa, que é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e que os restos mortais dele estão aqui nesse busto. Então as pessoas, quando elas vêm aqui na praça e conhecem a praça, elas podem ter certeza que aqui está a alma dessa pessoa, né? Ele está aqui, João Lisboa. Muitas pessoas falam que nós somos uma ilha. São Luís não é uma ilha, São Luís está dentro de uma ilha. Então nós recebemos influência de outros 3 municípios que temos dentro da ilha de Palmaçu. A ilha se chama o Palmaçu. Passear por São Luís é como embarcar em uma viagem no tempo, onde cada canto da cidade guarda um pedaço da história e da cultura do Maranhão. Visitar São Luís é conhecer o coração do Maranhão. Localizada na região metropolitana de São Luís, São José de Ribamar é um dos mais importantes destinos de peregrinação religiosa do Maranhão. Conhecido por sua forte ligação com a fé e a espiritualidade. Vir a São José de Ribamar e não vir ao santuário é não ter feito a viagem completa. Aqui, história, cultura e devoção se unem em uma atmosfera única que atrai peregrinos e visitantes em busca de renovação e esperança. O povo com suas dificuldades, com suas labutas, suas dores, suas doenças, às vezes um câncer, às vezes um conflito conjugal, às vezes carestia, desemprego, ou simplesmente por fé. Venha a São José de Ribamar, louvar a Deus, agradecer e pedir através de São José. O santuário dedicado ao santo padroeiro, situado de frente para o mar, simboliza a proteção e o acolhimento que definem a essência de São José de Ribamar. A lenda que faz a narrativa, do surgimento da devoção aqui, diz que portugueses vinham pelo mar, enfrentaram uma grande tempestade e, sendo eles católicos devotos de São José, pediram
que se chegassem lá em riba do mar, em terra firme, sãos e salvos, lá construiriam uma capela para São José. Todos os anos, milhares de pessoas visitam a cidade para agradecer e vivenciar momentos de fé. Hoje em dia nós temos 12 romarias nossas e outras que chegam. Passam de 16 romarias. Se fizermos uma por dia, não cabe nos 10 dias. Nosso festejo hoje acontece, o grande festejo, acontece em setembro, que é a festa do padroeiro do Maranhão. Acontece em março, é a festa do padroeiro da Igreja Católica, mas é sempre São José, o querido São José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, padroeiro da Igreja Católica, padroeiro do Maranhão. Um destaque é o batismo de veículos aos domingos, onde motoristas buscam a proteção divina para suas jornadas, refletindo a conexão entre a fé e o cotidiano dos moradores e visitantes. O veículo é muito bom, muito importante para o trabalho, para a locomoção, mas é também um perigo de acidente. Então a bênção dada neste santuário significa que o povo quer que Deus proteja. E proteja através do pai, do amigo, do intercessor, São José de Ribamar. Mais do que um destino religioso, São José de Ribamar é um espaço de encontro, reflexão e de celebração da vida, onde a força da devoção transforma o cotidiano em algo extraordinário. Essa igreja tem mais de 100 anos, ela é um patrimônio no coração do povo, no coração do Maranhão e, sobretudo, para nós católicos e cristãos, é um patrimônio da fé, patrimônio da cultura, é um lugar de esperança para o nosso povo e para todos nós. Ponto de encontro com Deus, entre Deus e o seu povo, entre o santo e o povo católico que aqui vem. É um lugar muito importante. O santuário é importante pela fé, pela cultura, mas também nossas festas atraem para cá muitas pessoas. Então também é lugar de emprego, de trabalho, de venda. O santuário gera divisas, mas gera também unidade. O santuário é um oásis, é um lugar de refazer as forças. Entre paisagens deslumbrantes e rituais carregados de simbolismo, a cidade mantém viva a conexão entre o sagrado e o humano, em uma experiência inesquecível. Tupinambás é que batizaram esse local como Tapu Itapera, ou seja, antiga casa ou taba ou tapera dos índios tapuias, que foram expulsos por eles. Então, quando os franceses chegaram, e posteriormente os portugueses, que expulsaram os franceses e assumiram este local, eram os tupinambás que estavam aqui. Alcântara, fundada no século XVII, se destacou como um dos maiores centros produtores de algodão no Brasil colonial. Exportava-se algodão para a Inglaterra. A Inglaterra, através da Revolução Industrial, tinha maquinário, tinha fábricas, indústrias que produziam, por exemplo, roupas a partir do algodão, né? E muita parte desse algodão que saía do Brasil saiu de Alcântara. E foi isso que enriqueceu essas pessoas e que permitiu a construção de todo esse casario, né? A cidade foi palco de contrastes, riqueza para os senhores de engenho e sofrimento para os escravizados que construíam essas riquezas.
A colonização portuguesa foi açoriana. Os indígenas eram escravizados. Aos poucos, esses colonizadores portugueses começaram a trazer seus próprios escravos, já de Portugal, e depois começaram a comprar esses escravizados, vindos da África, que trouxeram a sua cultura. Muito embora não seja fundado por negros, né, como a gente sabe, que foi pelos brancos, mas quando chegaram aqui encontraram os indígenas, nomes, por exemplo, de Itamatatiua, de Otiua, Canelatiua, Tapuaua, que são nomes indígenas. E aí muitos se perguntam, por que então aqui residem só os negros, né? Porque os índios, na verdade, muitos deixaram de existir. Normalmente os escravizados eram colocados no tronco, às vezes nas próprias casas dos seus proprietários ou nas fazendas, e açoitados, né? Muito especificamente para, no caso, entre aspas, né, servir de exemplo para os outros, eles eram açoitados publicamente no Pelourinho. O centro histórico de Alcântara é um testemunho da opulência de seu passado. Ruínas de antigas edificações e o Pelourinho são vestígios de uma época marcada pela desigualdade, mas também de uma riqueza cultural que resiste ao tempo. No século XVIII começou-se a construir esses prédios. Mão de obra escravizada, africana, eles tinham a expertise da construção, né, com engenheiros portugueses. Em 1948 houve esse movimento de restauração desse patrimônio histórico da cidade e a elevação dela à condição de monumento histórico nacional, que recebeu inclusive esse título, né, nacionalmente antes de São Luís. Além do patrimônio cultural, Alcântara é uma terra de resistência. As comunidades quilombolas preservam sua cultura e tradições, como a Festa do Divino, uma celebração que une religiosidade e herança africana. Há uma estimativa de que somos mais de 152 comunidades quilombolas. Essa mistura de culturas, né, por exemplo, nos deu o festejo do Divino Espírito Santo, os festejos do tambor de crioula. Aqui ainda existem alguns locais onde se tem o culto da religião africana. O festejo do Divino Espírito Santo ele é muito antigo, surgiu na Alemanha, da Alemanha foi para a Itália com Antônio de Fiore, depois foi levado para a Espanha e foi levado para Portugal por uma rainha que casou-se com um rei português, e lá ela começou a desenvolver o culto ao Divino Espírito Santo, que é a chamada Rainha Santa, Isabel de Aragão. Alcântara é muito mais do que um retrato do passado. É um símbolo de resistência e memória que também se projeta rumo ao futuro ao sediar o Centro de Lançamento de Alcântara, um importante marco da tecnologia aeroespacial no Brasil. Nós fomos remanejados para a implantação do Centro de Lançamento, isso há 39 anos atrás. O Centro de Lançamento ele tomou um pouco mais da metade do município. Então, os quilombolas rurais que viviam nesse território foram remanejados para agrovilas, nesse outro local restante, e alguns vieram para Alcântara e outros foram para São Luís. Entre casarões históricos e quilombos vivos, a cidade preserva histórias que moldaram o Maranhão e o Brasil. Com o boom econômico que aconteceu em Alcântara no final do século XVIII, principalmente por conta da exportação de algodão, os filhos dos grandes proprietários de terra iam estudar em Portugal, em Coimbra, e voltavam doutores, né? E muitos deles se dedicaram à filosofia, à história, à advocacia, à literatura, né? Aqui nós temos grandes nomes, também na política, né? Vários senadores do Império, porque a gente indicados pelo imperador Pedro II, saíram de Alcântara, Jerônimo José de Viveiros, Joaquim Franco de Sá, Felipe Franco de Sá, dentre tantos outros, e os barões que são conhecidos, né? Barão de São Bento, Mearim, Pindaré e Grajaú.
ao mesmo tempo em que se projeta como polo tecnológico. Alcântara nos convida a refletir sobre o legado que queremos preservar e a riqueza de nossas tradições culturais. Visitar Alcântara é se reconectar com a história, a cultura e o espírito de um povo que continua a lutar para manter sua identidade viva enquanto desenvolve novas possibilidades para as próximas gerações. Que seus quilombos sejam cuidados, né, isso, e que a história seja repassada de geração a geração. Raposa, localizada a poucos quilômetros de São Luís, é um refúgio de natureza e tranquilidade que encanta visitantes de todas as partes. A Raposa ela surge em meados de 50. Né? Ela foi fundada por pescadores cearenses que acabaram migrando para essa região e deu surgimento a uma colônia, né, que foi apelidada de Raposa, devido a ter essa espécie de animal muito comum aqui. E virou uma colônia de pescadores, hoje é um município. Conhecida carinhosamente por suas fronhas maranhenses, uma referência aos famosos lençóis maranhenses, pois as pequenas dunas moldadas pelas marés lembram versões em menor escala dos grandes lençóis de areia. Não pegamos mar aberto, vamos conhecer um pequeno criatório de ostra, e vamos ter um ponto de banho no caminho, que nós chamamos Croa do Marisco, que é um banco de areia. E vamos finalizar na ilha de Curupu, que está lá à nossa frente, que são as fronhas maranhenses. Nós apelidamos de fronhas, devido à semelhança com os lençóis. Nós temos os grandes lençóis e temos os pequenos lençóis também aqui em Raposa, que é nosso chamariz, que são as fronhas raposenses. A cidade oferece um espetáculo de beleza natural. Os passeios de barco pelos manguezais revelam canais sinuosos e paisagens de tirar o fôlego, onde o visitante pode observar a rica biodiversidade local. Hoje, o povo de São Luís visita mais a Raposa. Antigamente, quem conhecia a Raposa era o turista nacional, principalmente o paulista, o paraense, que ainda vem muito, né? O carioca, o pessoal do sul vinha muito para a Raposa. E hoje a capital já explora bem a Raposa. O pessoal de São Luís já vem bastante para a Raposa. Com uma cultura vibrante e comunidades que vivem em harmonia com a natureza, Raposa é um lugar onde o mar, o vento e o sol se encontram, criando um cenário perfeito para experiências históricas e inesquecíveis. Esse crescimento vem acontecendo gradativamente, né? Nos últimos 5 anos, hoje a gente está com uma quantidade de barcos bem grande. Hoje está uma média de 45 barcos a 50 barcos fazendo turismo na Raposa. O pessoal do jet ski, o pessoal do kitesurf, hoje já explora bastante também a região devido por causa do vento. É uma área boa para navegação, tá? Sempre descendo para São Luís, o pessoal começa aqui a dar o início em Raposa e acaba descendo para o litoral de São Luís. Raposa também é conhecida por sua riqueza cultural, que se manifesta de maneira especial na arte da renda de bilro. Essa tradição, passada de geração em geração, é mais do que um ofício, é um símbolo de resistência, identidade e força da comunidade local. Aqui, ou veio do Ceará ou nasceu na Raposa, viu? Descendente de cearense. Somos 4 irmãs rendeiras. Então, todas aprendemos com nossa mãe, que aprendeu com a mãe dela.
Cada peça de renda, com seus detalhes intrincados e padrões únicos, carrega as histórias e as memórias das mulheres que, com paciência e habilidade, transformam linhas em verdadeiras obras de arte. Uma mulher rendeira que fica sentada o dia todinho, ela faz uma tira em 2 dias, vai ter que emendar cada tira dessa na outra com uma agulha, viu? Tudo é manual. O nosso trabalho ele é demorado, porque tudo é na mão. Não tem máquina aqui. Esse trabalho não é apenas um meio de sustento, mas também uma expressão que conecta passado e presente, preservando a essência da cultura maranhense, enquanto encanta os olhos e os corações de quem visita Raposa. É um esforço que nós fazemos para trabalhar isso aqui. E muitas vezes não é nem pelo valor, é o amor que nós temos pela profissão, que nós aprendemos dos nossos antepassados, das nossas mães. Então, além de ser um trabalho belíssimo, tem uma história envolvida. É sem dúvida uma herança viva que fala sobre a força, a criatividade e a resiliência do seu povo. Além da cultura ser linda, ela traz uma história de sofrimento daquelas mulheres que vieram com seus filhos, que faziam renda para poder sustentar mesmo, comprar pão para os seus filhos e vestir. Não tem de acabar, porque já está sendo colocado nas escolas como disciplina, a renda de Bilro. Nós temos uma escola que estão ensinando no tempo integral, né? A arte da renda. Não só da renda, mas do artesanato como todo. Raposa é um destino que vai além do turismo. É uma oportunidade de se conectar com a natureza, com a cultura e com as histórias de pessoas que transformam trabalho e tradição em arte. Visitar Raposa é conhecer um pedacinho autêntico do Maranhão. O Delta do Parnaíba, localizado entre o Maranhão e o Piauí, é uma das maiores joias naturais do Brasil, sendo o único delta em mar aberto nas Américas. Região de rios, região de praias, região de duna, região de ilhas. Antes, Tutóia era um ponto de passagem de um turista que já visitava o Ceará, passava pelo Piauí, ia para Barreirinhas, né? Pegava o aeroporto de São Luís, e aqui sempre foi um destino de passagem. A cidade não tinha esse cunho turístico, era uma cidade com belezas naturais. E atualmente, com a vinda da divulgação, da internet, das facilidades das redes sociais, hoje a gente está aqui num dos locais mais instagramáveis do Maranhão, que é esses coqueirais no meio das dunas, que é aqui as dunas dos Pequenos Lençóis, né? Este paraíso de biodiversidade encanta com suas ilhas, canais e manguezais repletos de vida, além de paisagens que misturam dunas douradas e águas cristalinas. Os lençóis maranhenses começam aqui em Tutóia, que a gente chama essa parte aqui carinhosamente de Pequenos Lençóis. Tem esse cenário diferente, que tem essa mescla de vegetação, coqueiral no meio das dunas, a duna um pouco com a tonalidade um pouco mais escura. E aí isso tudo dá peculiaridades que torna aqui um local muito diferenciado. Tutóia tem o privilégio geográfico de estar dentro do Delta do Parnaíba e no início dos Lençóis Maranhenses. Ela é uma península, que é uma ponta de areia, de continente, que entra no mar. Uma das principais curiosidades que tem
no destino Tutóia, falando de uma forma turística, é o cemitério de navios, que aguça o imaginário dos visitantes. Aqui em Tutóia já foi o maior polo produtor de sal do Nordeste. A gente tem a ilha do Igoronhon, onde até hoje existe lá as ruínas, da parte do maquinário da produção de sal. Esses navios vinham do litoral da parte aqui norte do Brasil ou alguns outros estados do Nordeste. A poucos quilômetros de Paulino Neves, no extremo nordeste do Maranhão, a cidade de Tutóia se destaca como porta de entrada para esse espetáculo natural, oferecendo cultura, tranquilidade e uma conexão única com a natureza, perfeita para quem busca aventura e paz. Quando a gente vê isso nos olhos do visitante, onde eu posso estar ali falando que quando eu desci essas dunas rolando para cair brincando lá dentro da lagoa, e aí eu falar para o cara fazer isso, que era uma coisa que eu vivia na minha infância, e ele entender que realmente é uma experiência de uma imersão na natureza, e ele sai daqui transformado, isso não tem preço, é maravilhoso, é sensacional, é uma coisa assim de outro mundo. Visitar Tutóia é mais do que admirar paisagens deslumbrantes. É vivenciar a essência de um lugar singular, onde a grandiosidade se revela tanto na riqueza natural quanto na hospitalidade genuína de seus habitantes. Tutóia, a grande vocação da cidade é o turismo. Primeiro, porque a natureza nos agraciou demais. Tem o pôr do sol aqui nas nossas dunas. Eu sou suspeito para falar, mas eu considero o mais bonito do Brasil, né? Poucos lugares no mundo oferecem uma experiência como os Lençóis Maranhenses e o vilarejo de Atins. Os Lençóis Maranhenses ele tem 155 mil hectares, 1.550 quilômetros quadrados, o tamanho da cidade de São Paulo, ou talvez maior. Lençóis abrange 3 cidades, Barreirinhas, Santa Maria e Primeira Cruz. Este paraíso natural, esculpido pela ação do vento e das águas, não é apenas um espetáculo visual, mas também um lugar de histórias, cultura e desenvolvimento sustentável. Já recebemos pessoas do mundo inteiro, do outro lado do mundo, vindo nos visitar. E entre aquele público brasileiro, vindo muito estrangeiro, ainda mais francês, né? Eles acabam chegando aqui e acabam se deslumbrando com o local, um local único. Um me falou que andou mais de 180 países, quase 200 países, mas nunca viu nada igual aos Lençóis. Pessoas que chegam até a se emocionar, choram mesmo de verdade, porque por estar num lugar desse, apesar que eles estão andando, estão cansando, aquela fadiga ali aparece do nada, mas nada que se compare a essa beleza ali, não tem cansaço que deixa a gente desistir. Aqui, entre a imensidão das dunas e a tranquilidade das vilas, revelam-se vidas dedicadas a proteger, celebrar e compartilhar as riquezas desta terra. Cruzamos o Rio Preguiça numa ponte. Isso facilitou muito nosso contato e dá mais para essa parte aqui dos lugares aqui que os nativos moram, dentro do Parque Nacional, dos vilarejos de Atins, outros vilarejos mais próximos. E melhorou muito o acesso deles também, né? Está sendo implementado já o turismo comunitário, ajudou muito na questão financeira de algumas famílias. Reconhecidos como um verdadeiro patrimônio natural, os Lençóis Maranhenses são um cenário único no planeta. Com mais de 155 mil hectares de dunas e lagoas, este Parque Nacional é um dos maiores orgulhos do Brasil. A cada ano, a paisagem se renova com o ciclo das chuvas, que enche as lagoas periodicamente, criando um espetáculo que atrai visitantes do mundo inteiro.
Você tem que conhecer essa parte do Maranhão, essas dunas com essas lagoas, água de chuva que forma as lagoas com o lençol freático, né? Então, você não vai perder nada, você está investindo numa coisa que você vai enriquecer mais a sua experiência. Então, você que ainda não veio, venha nos visitar, venha conhecer os Lençóis Maranhenses e está aqui de portas abertas para lhe receber aqui no Maranhão, em Barreirinhas. O vilarejo de Atins é um refúgio para aqueles que buscam mais do que apenas um destino turístico. Com seu ritmo desacelerado, ruas de areia e um charme que combina simplicidade e sofisticação, Atins é um exemplo de como uma comunidade pode crescer sem perder sua essência. Explorar os Lençóis Maranhenses é mais do que uma viagem, é uma jornada de descoberta. Então, uma experiência de vida que a pessoa passa aqui, quando você vem para cá, para os Lençóis Maranhenses. Aqui, cada duna, cada lagoa, cada sorriso de quem vive nesta terra conta uma história. Um lugar onde a beleza natural se encontra com a resiliência humana, criando um legado que inspira e transforma. Este é o litoral do Maranhão, em sua essência mais pura.